Glória a Deus. Quero nesse momento convidar as crianças aqui presentes a saírem para suas classes, para também aprenderem a palavra de Deus, com professores que se dedicaram, que estudaram, para transmitir a palavra do Senhor para cada uma delas. É sempre uma grande alegria, uma grande honra poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Para isso eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versos 36 e 37. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Capítulo de número 12, nós iremos meditar em apenas 2 versículos nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versos 36 e 37. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, também aqueles amigos que estão nos visitando hoje. Dizer que é uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui e que vocês voltem sempre em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Amém? Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado e Pai querido, queremos dizer, Senhor, mais uma vez que te amamos. Nós te amamos, Senhor, pelo que o Senhor é. Verdadeiro, justo, fiel. Pai, por demonstrar o teu amor para conosco, de tantas maneiras, de tantas formas, suprindo todas as nossas necessidades materiais, mas não apenas materiais, Senhor, também as mais importantes, que são as espirituais, tendo demonstrado isso ao enviar o teu Filho para se sacrificar até a morte, para que os nossos pecados tivessem o seu preço pago. E agora, Senhor, continua ainda a nos amar, demonstrando, Senhor, toda a tua veracidade em nossas vidas, ao dizer não aquilo que nós queremos, e sim aquilo que nós precisamos, Pai. Senhor, qualquer homem da terra pode dizer algo acerca da terra, mas somente aquele que veio do céu pode dizer algo da parte do céu. Por isso nós te amamos, Jesus, porque em versículos como estes que acabamos de ler, o Senhor nos diz o que vai acontecer após esta vida. E é o que nós queremos saber esta noite, Pai. Queremos estar preparados para encararmos o teu juízo, o teu julgamento nas nossas vidas. Sabendo que é o Senhor que nos prepara para tal dia, é o Senhor que nos prepara para tal acontecimento, para que naquele dia, Senhor, nós não estejamos com medo, e sim confiantes em Ti, confiando no Senhor e em tudo aquilo que o Senhor nos revelou em Sua palavra. Pai, tranquiliza os nossos corações hoje, em Ti, no Senhor, na palavra do Senhor. Abençoa todos nós que aqui estamos, aqueles que não puderam vir, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais, que sejamos todos instruídos pelo Teu Espírito Santo, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, 2 vizinhas e adolescentes brigaram uma com a outra. Algo normal de acontecer entre adolescentes. O que aconteceu é que uma das duas acabou espalhando boatos da outra, por conta da briga, por conta da chateação. A mãe daquela que teve a sua fama espalhada,
de forma ruim, acabou decidindo se vingar da colega da sua filha. Uma senhora já de idade, 40 anos, não gostou da briga das duas e decidiu se vingar da colega da sua filha adolescente. Para isso, ela teve a ideia de criar um perfil falso em uma rede social, no qual ela fingia ser um rapaz de 16 anos de idade. Fingindo ser esse rapaz de 16 anos, então, ela começou a mandar mensagens para a vizinha e colega da sua filha, com a qual a sua filha havia brigado. E ela começou a mandar mensagens românticas, elogiando a adolescente. E o que acabou acontecendo foi que a adolescente acabou se afeiçoando, acabou se apaixonando por esse tal rapaz de 16 anos, que não era um rapaz de verdade, mas um perfil falso, criado pela mãe da amiga dela. Só isso em si já seria uma maldade muito grande para uma senhora de 40 anos fazer. Fingir ser um menino e iludir alguém que ela conhecia, que morava vizinho a ela. Porém, a maldade ficou ainda pior quando, depois de algumas semanas, e já tendo iludido a adolescente vizinha, ela começou a mandar mensagens negativas para a adolescente. Até o momento em que ela chegou a dizer: olha, na minha opinião, o mundo seria melhor se você não existisse mais. A adolescente, que já havia tido problemas emocionais antes, subiu até o seu quarto, enquanto seus pais jantavam na cozinha, e tirou a sua própria vida. A vida daquela jovem de 13 anos acabou naquele momento. Eu conto essa história real para ilustrar uma verdade que nós já sabemos, mas muitas vezes nós acabamos esquecendo. É a verdade de que as nossas palavras acabam trazendo um efeito na vida dos outros. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, quer queiramos, quer não, acaba trazendo consequências para a vida dos outros. Às vezes, essa consequência é boa. Às vezes, essa consequência é positiva, edifica alguém. Porém, outras vezes, como nessa história real que eu acabei de contar, a consequência é negativa. A consequência acaba sendo o atrapalhar a vida de outra pessoa. Porém, quem disse que as nossas palavras trazem consequências apenas para a vida dos outros? Na verdade, as nossas palavras também trazem consequências para a nossa vida. E no caso que eu citei, o caso real, essa mulher de 40 anos, que contribuiu para o suicídio de uma adolescente de 13, acabou sendo descoberta, acusada e condenada. As nossas palavras, sim, trazem consequências para nós, inclusive aqui e agora. Inclusive aqui e agora, nesta vida. Porém, e é aqui que eu queria chegar, as nossas palavras não trazem consequências apenas para a vida dos outros, nem para nós apenas aqui e agora. As nossas palavras também trarão consequências na outra vida. As nossas palavras trarão consequências eternas. Eternas, pastor? Quer dizer que o que alguém diz vai ter efeito não apenas aqui nesta vida, mas também
Quando tudo se acabar? Sim. E é exatamente isso que nós podemos ver nesses versículos que acabamos de ler. Se nós prestarmos bem atenção, amigos, irmãos que aqui estão, aqui Jesus nos ensina que as palavras que nós dizemos agora trarão consequência no futuro. As palavras que nós dizemos na terra trarão consequências em dois acontecimentos muito importantes no futuro. E que acontecimentos são esses, pastor? Tão importantes que são afetados ou serão afetados por aquilo que eu digo hoje, por aquilo que eu falo agora, por aquilo que eu digo durante a semana, por aquilo que eu digo no final de semana, onde quer que eu esteja. O que é que vai ser afetado no futuro pelo que eu falo agora? É justamente isso que Jesus nos ensina aqui. Em primeiro lugar, precisamos entender que as palavras de alguém serão cobradas no julgamento deste alguém. As palavras de uma pessoa, seja ela quem for, serão cobradas no julgamento desta pessoa. Onde é que Jesus diz isso, pastor? Verso 36. Vamos ler novamente? Palavras de Jesus. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta quando? No dia do juízo. Todos nós seremos julgados. Essa é a certeza que todos nós podemos ter. Nem todos nós podemos morrer. A Bíblia fala de pessoas que não morreram. E pode ser que eu e você não morramos, sabia? Então aquela história de que a única certeza é a morte, ela não é bíblica. Porque pode ser que você não morra. Enoque não morreu. Enoque subiu ao céu sem morrer. Elias subiu ao céu sem morrer. Os arrebatados, quando Jesus voltar, subirão ao céu sem morrerem. Então, a única certeza, não é a morte. Qual é a única certeza, então, pastor? É o julgamento de Deus. Porque vivos e mortos serão julgados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz: porque importa que todos nós, sem exceção, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que recebamos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Todos nós seremos julgados, crentes e descrentes, vivos e mortos, grandes e pequenos, todos passaremos perante o tribunal de Cristo. E quando nós pensamos no julgamento, é normal que nos preocupemos muitas vezes com as coisas tidas como graves, que nós tenhamos feito ou não. Eita, eu vou ser julgado. Nós pensamos logo em quê? Naquelas coisas que na nossa mente são graves, e que nós não gostaríamos que ninguém soubesse. Mas quem sabe um dia vai passar no telão do céu, e todo mundo vai ficar sabendo. Porém, perceba que aqui Jesus não diz que nós seremos julgados apenas pelas coisas graves que tivermos feito. Aqui Jesus diz que nós seremos julgados também, não apenas pelo que tivermos feito, mas até pelo que tivermos falado. Até pelo que tivermos falado. Não vão ser apenas os nossos atos que serão julgados, também as nossas palavras, inclusive aquelas palavras que talvez foram ditas sem esforço nenhum, aquelas palavras que nós achamos que não tinha importância nenhuma,
até elas serão julgadas, porque Jesus diz que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Frívola significa sem esforço, sem cuidado. Sabe aquelas palavras que a gente diz, não, estou só jogando palavra ao vento? Pois é, um dia o vento vai soprar as palavras que nós jogamos para ele. E vai soprar dentro do tribunal de Deus. Até aquelas palavras para as quais nós não demos muita importância, não, estou só brincando. Toda palavra, até aquelas ditas sem esforço, sem cuidado, Jesus diz, dela nós daremos conta no dia do juízo. Agora raciocina comigo. Pensa comigo. Se até as palavras na nossa mente, tidas como sem importância, serão cobradas no dia do juízo, imagina aquelas que geraram um efeito na vida de alguém. Se até as palavras tidas sem importância são importantes para Deus, imagine como será o julgamento daquelas palavras que feriram, daquelas palavras que magoaram, daquelas palavras que maltrataram, daquelas palavras que derrubaram, que mentiram o próximo, ou então foram blasfêmia contra Deus. Se até as palavras tidas como sem importância vão ser julgadas, imagine as com importância. E por que Jesus está dizendo isso aqui, igreja? Porque nos versos anteriores, os fariseus disseram uma palavra dura contra o próprio Deus. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles viram Jesus operando milagres e eles disseram, Jesus está operando milagres pelo poder do maioral dos demônios, pelo poder de Beelzebul. Eles chamaram o próprio Espírito Santo de Deus de Beelzebul, de demônio. E aí Jesus diz, pois vocês tenham cuidado com as palavras de vocês, porque até as palavras sem importância serão cobradas no dia do juízo. Agora imagina uma blasfêmia que vocês dizem contra Deus. Essas é que serão cobradas mesmo. Então, eu não sei, mas eu acredito que todos vocês já viram em algum filme americano, quando o policial vai prender alguém, o que é que ele diz? Ele diz, você tem o direito de ficar calado. É um direito ficar calado. Tudo que você disser, quem lembra? Poderá ser usado contra você no tribunal. E a pessoa sábia fica o quê? Bem caladinha. Pois é mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Todas as nossas palavras poderão ser usadas contra nós no tribunal. Só que Jesus não se refere a um tribunalzinho da terra, não. Ele está dizendo, ele está afirmando que todas as nossas palavras poderão ser usadas contra nós no tribunal celestial. No tribunal do Todo-Poderoso e Justo Juiz. Olha como as nossas palavras são importantes. Em primeiro lugar, então, aqui eu aprendo que as palavras de alguém, as palavras que alguém diz hoje, serão cobradas no julgamento desse alguém. E não tem como escapar do julgamento de Deus, não. Todos nós seremos julgados. E aí imagina, tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos e tudo que nós falamos
Deus vai pedir contas de cada um de nós. Eita! Temos o direito de ficar calados. Vamos aproveitar sempre que for possível. Porém, Jesus não para por aí, igreja. Ele diz algo que para mim é ainda mais sério. Aqui Jesus também ensina que as palavras de alguém definirão a salvação desse alguém. As palavras de alguém vão definir se esse alguém será salvo ou não. Olha como as palavras são importantes. Verso de número 37, vamos ler de novo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás... Vou ler de novo. Porque pelas tuas palavras. É como se agora, no verso 36, ele falasse para todos: digo-vos que de toda palavra que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Agora ele se dirige a mim e a você. Porque pelas tuas palavras, eu estou falando com você, serás justificado. E pelas tuas palavras, é pelo que você fala que você vai ser justificado. E é pelo que você fala que você vai ser condenado. Jesus começa com porquê. É como se ele estivesse explicando ou confirmando o que ele havia dito no verso anterior. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Jesus mostra aqui que pelas palavras alguém pode ser salvo, perdoado por Deus ou não. Isso me lembra algo que Tiago escreveu. Você pode apenas escutar ou anote e ler em casa. Lá em Tiago 3 e 6, diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Agora escute. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é capaz de mandar para o inferno e ela mesma ir para o inferno junto. É isso que Tiago está dizendo. Ela é poderosa para fazer o mal, mas no final ela acaba sendo lançada no inferno também. Mas pastor Tiago, me tira uma dúvida aqui. A Bíblia não ensina que nós somos salvos pela fé? Se nós somos salvos pela fé, como é que Jesus diz que pelas palavras nós seremos justificados ou condenados? A salvação é pela fé ou é pelas palavras, igreja? De fato, a Bíblia ensina categoricamente que a salvação é pela fé. Fé no sacrifício de Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Porém, a Bíblia também ensina que a fé produz obras. A fé produz consequências. A fé tem que ser demonstrada. A verdadeira fé, ela não fica só no coração, não. A verdadeira fé ela é demonstrada. Ela se torna transparente por meio do que nós fazemos e também por meio do que nós falamos. A Bíblia é clara em mostrar isso. A fé é como uma árvore, e essa árvore vai produzir frutos. Então, como é que nós podemos dizer que alguém tem fé, se as palavras desse alguém são de alguém
que não tem fé. Como é que eu posso dizer que alguém crê em Deus, se as palavras desse alguém parecem com a das pessoas que não creem no Senhor? Ou como bem disse um servo de Deus chamado Thomas Watson, e eu gostei do que ele disse: como pode Cristo estar no coração quando o diabo tomou conta da língua? Como pode Cristo estar no coração quando o diabo tomou posse da língua de alguém? Foi por isso que Jesus falou sobre a árvore boa e má e sobre o tesouro bom e mau, nos versos anteriores, versos 33 a 35. Vamos ler Mateus 12, 33 a 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que palavras boas ou más não são apenas palavras boas ou más. As palavras evidenciam o que está dentro do coração. As palavras mostram, é por isso que as palavras são tão importantes, é porque elas demonstram o que está dentro de cada um de nós. Palavras más demonstram um coração mau. Palavras boas evidenciam um coração bom, ou seja, um coração que já foi tocado por Deus. Um coração que já foi perdoado por Deus. Um coração que está sendo transformado por Deus. Porque alguém fala palavras boas? Porque Deus está agindo no coração dessa pessoa. O coração dessa pessoa está sendo tratado por Deus. E porque o coração está sendo tratado por Deus, porque a árvore está sendo tratada por Deus, os frutos da árvore serão bons. Mas quando os frutos da árvore são maus, é porque a árvore ainda é má. É porque o nosso coração ainda é mau. É porque nós estamos precisando ter um coração tocado por Deus. Nós precisamos ter um coração perdoado por Deus. Um coração transformado por Deus. Então qual é a fonte das nossas palavras más? Por que nós falamos coisas más? A fonte das nossas palavras ruins é o nosso coração ruim. É um coração ainda duro, que precisa ser quebrado na presença do Senhor. Então a fonte das palavras ruins que serão julgadas no dia do juízo é o coração. E a boa notícia é que se a fonte do problema é o coração, a solução para o problema também é o coração. Então talvez hoje, muitos de nós, ou eu creio que todos nós, precisamos parar e refletir sobre as nossas palavras.
Precisamos ter cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca. Até porque, mesmo quando as nossas palavras ruins são perdoadas, elas deixam consequências, sabia? Certo pai tinha um filho que vivia se irritando. E ele ia lá e pedia perdão pelas suas palavras. E a sua mãe perdoava, o seu pai perdoava. Aí ele ia lá e se irritava de novo e dizia coisas que não devia. Aí ele se arrependia, pedia perdão. O pai perdoava, a mãe perdoava. Até que teve um dia que o pai disse: meu filho, vai lá no quintal, pega 10 pregos e prega nessa madeira aqui com toda a força. E aí o filho, sem entender, foi no quintal e fez o que o pai mandou. Pregou os 10 pregos. Está aqui, papai. Aí o pai disse: pois agora, meu filho, arranca os pregos. E o filho, sem entender, obedeceu o pai, arrancou os pregos e disse: assim Deus faz com os nossos pecados, meu filho. Esses pregos representam o nosso pecado. E quando nós pedimos perdão, Deus arranca. Ele: ô papai, que bom que Deus me perdoa. Mas eu te pergunto, meu filho, como foi que ficou a tábua? Ele disse: ficou cheia de marcas, pai. Pois é, meu filho, Deus perdoa os nossos pecados, mas eles deixam marcas. Eles deixam consequências. E muitas vezes nós achamos que as nossas palavras não valem nada. Nós podemos dizer o que quisermos com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos colegas de trabalho. Depois a gente se arrepende, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas aquilo vai deixar marcas. Aquilo vai deixar feridas. Aquilo vai deixar ferimentos no coração de alguém. Então talvez hoje nós estejamos precisando, sabe o quê? Vigiar mais o que sai da nossa boca. Precisamos vigiar mais o que nós estamos falando com alguém, especialmente naqueles momentos de raiva. Ah, eu estou com raiva. Vigia dobrado. Fecha a boca, fecha a língua. Depois você vai se arrepender, mas aquilo já vai ter feito um estrago no coração de alguém, talvez no seu próprio coração. Então, vigia mais. Pastor, e como é que eu faço para vigiar mais? Pede a Deus uma visão do futuro. Porque na hora é muito bom desabafar, na hora é muito bom falar, mas eu não posso olhar apenas para o presente, eu tenho que olhar para o futuro. Para o futuro aqui na terra e principalmente para o futuro quando eu chegar lá. Quando eu chegar na presença de Deus, mesmo eu pedindo perdão, Ele vai pedir contas do que eu fiz. E aquilo vai trazer uma consequência. Então, o que foi que Davi orou? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Oh Deus, me ajuda que as minhas palavras Te agradem. Que elas não agradem o meu coração, que elas não agradem ao meu ego, Senhor. Eu não quero falar aquilo que agrada o meu coração. Me ajuda a falar aquilo que agrada ao Teu coração, Senhor. Talvez nós estamos precisando vigiar mais o que sai da nossa boca. Mas sabe o que é ainda mais importante do que isso? É que talvez hoje nós estamos precisando vigiar não apenas o que sai da nossa boca, mas também o que entra no nosso coração. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Aí você não entende porque você não se controla. Porque você não controla as suas palavras. Porque muitas vezes elas são tão negativas. Porque às vezes elas ferem tanto. E aí o problema é invisível. O problema está dentro de mim.
está dentro de você. Talvez você está deixando descer para o teu coração aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que alguém fez de mal contra você. Talvez pecados, desobediências, coisas ruins. Qual é o segredo, pastor? O segredo é: encha o seu coração de Deus. Encha o seu coração das coisas de Deus. Se a fonte das nossas palavras ruins é o coração, a solução também é o nosso coração. Senhor, limpa o nosso coração hoje. E é claro que existe a nossa parte aqui. Por quê? Porque Jesus diz no verso 33, fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Existe a minha responsabilidade aqui, de me tornar uma árvore boa. Ei, mas isso não depende apenas de nós. Nós precisamos da ajuda de Deus para sermos árvores transformadas. Quem quer ser uma árvore transformada essa noite? Quem quer ter um coração transformado essa noite? Pois sabe qual é a boa notícia? Deus tem um novo coração para você. Deus tem um novo coração para te dar. Não é um coração reformado, não. Não é um coração remendado, não. Ele disse que vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar em nós um novo coração, um coração de carne. Pastor, como é que eu recebo esse novo coração? É fácil. Entrega o teu velho para ele. Deixa ele fazer um transplante em você hoje. Deixa ele transformar os teus pensamentos. Deixa ele transformar os teus sentimentos. Deixa ele transformar as tuas palavras hoje. Mas para isso, entrega para ele o que não presta. Entrega para ele o teu coração sujo, o teu coração velho, o teu coração errado, o teu coração pecaminoso. E diz Jesus, esse eu não quero mais. Como nós cantamos, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser eu mesmo. Eu quero aquilo que o Senhor quer para mim. Então curva a tua cabeça agora. Como nós cantamos hoje. Qual é o som de quando Deus desce na terra? É o som de um carpinteiro arrombando a porta? Não. É o som de um carpinteiro batendo na porta. E é o que ele está fazendo agora comigo e contigo. Ele está batendo na porta do nosso coração. E qual é o som que nós devemos fazer? Permanecer com a porta fechada? Não. Devemos ouvir a voz do nosso amado a nos chamar hoje para uma mudança de vida e dizer: sim, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Vem, entra na minha casa, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Que eu não seja mais o mesmo, Senhor. Eu reconheço que tenho sido falho em pensamentos, em atos e também em palavras. Senhor, às vezes eu digo o que eu não devo dizer. É porque eu não vigio a minha boca. Mas é também, Senhor, porque existe algo dentro de mim precisando da tua transformação. Precisando do teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser uma árvore transformada hoje. Eu quero ser uma árvore tocada pelo teu poder, pelo teu perdão, pelo teu amor. E se você quer ser essa árvore, aquele que te transforma nesta árvore está aqui esta noite. Então o convite é: reconheça que tem sido falho. Reconheça que naquele grande dia você merece ser condenado. Mas Ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui para dizer que o sangue dele te purifica de todo o pecado. Se você quer receber este perdão de Deus na sua vida, só se você reconhece que precisa
ser transformado por Deus em uma ou mais áreas da sua vida, se você é humilde o bastante para reconhecer isso, e neste momento aceita entregar o seu coração velho para Jesus e receber um coração novo, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, eu quero te convidar a vir ao altar, entregando o teu velho para receber o novo de Deus na sua vida. Talvez você tenha sido falho nesta área das palavras. Quem não tem? Todos nós temos. Mas Deus está aqui para nos perdoar esta noite, para nos dar uma nova oportunidade de falarmos palavras agradáveis a Ele e uns para com os outros. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se tem alguém esta noite decidido reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele ou renovar os votos em uma área da sua vida, quero convidar você a vir até o altar, onde no final nós iremos orar todos juntos e uns pelos outros.